O Sesc Araraquara, atento à preservação da memória cultural desta cidade, realiza, desde sua inauguração, projetos voltados à valorização de fatos, experiências, histórias e personagens que, ao longo do tempo, ajudaram a tecer a trama histórica do município. Nesse sentido, realizamos em 2004 o projeto Na Terra de Macunaíma. E em 2007, o projeto Gilda, a Paixão pela Forma. E hoje, o Sesc abre o evento Pio Lourenço Correia, Infinito Interior, que traz ao conhecimento do público a importância de Pio Lourenço Correia para a cidade de Araraquara, revelando o fazendeiro, o homem dotado de rica cultura, autodidata no campo da zoologia, da botânica e da linguística. O evento se constitui de uma série de atividades que vão de hoje até o dia 28 de junho, dentre as quais palestras com os professores Marcos Moraes, Denise Guaranha e Luiz Cagliari. Leituras encenadas com Pascoal da Conceição, sob direção de Samir Yazbek. Auditur ficcional, intervenção urbana, áudio-teatral, que percorrerá pontos históricos da vida de Pio Lourenço. E um documentário, em fase de finalização, produzido pelo Sesc TV, com direção de João Massarolo. Para algumas palavras, Ana Luísa Escorel, da editora Ouro sobre Azul e sobrinha neta de Pio Lourenço Correia. Boa noite a todos. Nessa justa homenagem que se faz hoje a Pio Lourenço Correia, a minha presença aqui é como representante da minha equipe, da equipe da Ouro sobre Azul, a quem coube a realização do livro Pio e Mário, Diálogo da Vida Inteira. A razão da minha presença aqui é apenas a vontade, a necessidade que eu tenho de agradecer os envolvidos na feitura do livro. Pio Lourenço Correia, Infinito Interior, temos a honra de convidar ao palco o professor Antônio Cândido de Melo e Souza para proferir uma fala sobre Pio Lourenço Correia, uma personalidade rara. Caras amigas e caros amigos, é com grande prazer que eu falo aqui, porque me considero no exercício de uma tarefa, que é lembrar aos araraquarenses um dos seus conterrâneos mais ilustres, Pio Lourenço Correia, que, como já morreu há muito tempo e era um homem idoso, talvez não esteja tão lembrado como devia ser. O livro lançado hoje é um livro de correspondência. É a correspondência entre o grande escritor Mário de Andrade e o vosso conterrâneo Pio Lourenço Correia. Na introdução desse livro, Gilda de Melo e Souza faz uma observação muito pertinente. É que esta correspondência é diferente de todas as correspondências de Mário de Andrade publicadas até agora, e têm sido publicadas muitas. É que todas são correspondências com escritores, grandes escritores, ou escritores médios, ou escritores menores, mas todos escritores, todos vivendo na mesma atividade intelectual. Enquanto que esta é a correspondência com o fazendeiro de Araraquara. É uma coisa inteiramente nova. Só que um fazendeiro que viveu a vida inteira afastado dos meios cultos. Só que, como diz Gilda de Melo e Souza, é um fazendeiro sui generis, é um fazendeiro diferente, é um fazendeiro muito culto, que era
ao mesmo tempo, um intelectual. É preciso acentuar que, como fazendeiro, Pio Lourenço Corrêa não estava forçado. Ele gostava muito de ser fazendeiro, era a profissão dele, era o meio de vida da família dele, e foi um excelente fazendeiro. Um excelente fazendeiro que teve êxito econômico, muito competente, que tinha mania da perfeição em tudo que fazia e era um pouco maníaco em relação à perfeição. É o único fazendeiro que eu vi em toda a minha vida já muito longa que tinha diretrizes escritas para o administrador, de tal maneira que ele estando longe e o administrador estando só, sentia a presença dele. 3 horas da tarde, se acabou o trabalho, não fique conversando, vá debulhar milho. Quer dizer, ele estava vigiando o tempo todo. Tudo na fazenda dele era previsto, tudo na fazenda dele era proscrito, era prescrito, era cronometrado, era submetido a um regime rigoroso. Agora, e o intelectual? O caso intelectual é interessante porque Pio Lourenço Corrêa foi um total autodidata. Ele fez apenas o curso primário e algumas matérias do curso secundário. Naquele tempo fazia-se pelo regime parcelado. A pessoa fazia, por exemplo, exame de francês, depois fazia exame de matemática, ia fazendo. Ele fez 2. De modo que ele é um total autodidata e tornou-se um homem extremamente bem informado, extremamente culto, sobretudo conhecedor da língua portuguesa. O campo predileto dele foi a língua portuguesa. No começo, ele se preocupava muito com a gramática no sentido mais tradicional, sobretudo questões de etimologia e questões de etnografia, de ortografia. Depois, com o tempo, ele foi se preocupando, se aprofundando nas questões mais complicadas da linguística moderna. E eu me lembro, eu pessoalmente, que foi nas mãos de Pio Lourenço Corrêa que eu vi pela primeira vez o famoso livro de Ferdinand de Saussure que transformou a linguística. Foi aqui em Araraquara, na mão dele, a primeira vez que eu vi. Ele entrou pela linguística a sério. Agora, é curioso que ele tendo estudado tanto e ele tendo pesquisado tanto em matéria de língua, parece que não tinha grande confiança nele mesmo, ou pelo menos como fazendeiro, achava que não precisava estar escrevendo. Só na altura dos 60 anos é que ele começou a escrever. Aí escreveu bastante. Ele aqui no Jornal de Araraquara, ele escreveu mais de 80 artigos com o nome de fichas de linguagem. Fichas de linguagem. São primorosos. Alguns deles foram reproduzidos na imprensa do Rio e de São Paulo. Ele não escrevia com o nome dele. Pio Lourenço Corrêa era o fazendeiro da Fazenda São Francisco. Esse que escrevia chamava-se Mota Coqueiro. É interessante que eu convivi tanto com o seu Pio e nunca perguntei a ele o porquê desse pseudônimo. Hoje ninguém mais pode dizer. Por que Mota Coqueiro? Nunca tive a curiosidade de perguntar para ele. E, ao mesmo tempo que ele publicava esses artigos, ele preparava, então, um livro. Desse nós falaremos com mais detalhe daqui a pouco. O gosto que ele tinha pelos estudos linguísticos estava baseado numa espécie de dom das línguas que ele tinha. Há pessoas que têm isso de maneira inata. Ele tinha esse dom das línguas. Ele lia, escrevia e falava correntemente espanhol, italiano, francês e inglês. E era um homem muito sério, um homem muito rigoroso, muito austero, mas ao mesmo tempo muito brincalhão. Ele era extremamente lúdico, tanto assim que essa ciência da língua dele, ele fazia brincadeira com isso também. Por exemplo, durante um certo tempo, ele tinha um sobrinho 17 anos mais velho que ele. Como ele era filho temporão de um segundo casamento, os sobrinhos, em geral, eram mais velhos que ele. Alguns 20, 30 anos mais velhos que ele. Esse era Rafael Corrêa da Silva, que era professor da Faculdade de Direito de São Paulo. Era um grande amigo dele e eles se correspondiam. Houve um certo tempo que eles se correspondiam francês para lá, francês para cá, italiano para lá, espanhol para cá, até que ele mandou uma carta em inglês para o Rafael.
O Rafael responde em latim, dizendo a ele, eu tenho essa carta, é muito interessante, dizendo, olha, infelizmente, na língua inglesa eu não tenho a competência que você tem. Então vai lá o latim para ver se você tem competência. Aí o Sr. Pio parou. Ele tem uma outra conferência, uma outra atividade epistolar muito interessante com o Rafael Correia, que era a seguinte, escrever cartas sem vogal. Uma carta sem A, uma carta sem E, uma sem I, uma sem O e uma sem U. Parece brincadeira. Faça uma tentativa para ver como é que é. Não é brincadeira. E isso é para mostrar como é que esse homem extremamente sério brincava com a sua ciência. Inversamente, num cruzamento curioso, ele sabia também transformar o divertimento dele, a brincadeira dele, em coisa séria, em coisa científica. Por exemplo, ele era um pescador e um caçador inveterado. Com isso, ele foi desenvolvendo uma grande curiosidade pela natureza. Os cadernos de nota dele são exemplares. Ele dominou a nomenclatura latina das espécies. Ele comprou um microscópio. Ele fazia preparações de lâminas. Ele trabalhava com o microscópio. Ele leu muito sobre ciências naturais. Ele tinha uma boa formação em ciências naturais. Na estante dele, a primeira coisa que chamava atenção eram os 10 volumes enormes, verdes, da História Natural de Cambridge. Eu penso que talvez ele tenha sido influído neste veio por um dos maiores amigos dele, que era o Dr. Olivério Mário de Oliveira Pinto. Esse foi um sábio, um grande ornitologista, que foi durante muitos anos diretor do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. Mas antes disso, ele morou muito em Araraquara, onde ele foi médico do posto de saúde. Eu tenho a impressão que o convívio com o Dr. Olivério desenvolveu muito o gosto científico do Sr. Pio, que tinha um espírito científico. Agora, isso posto, eu quero dizer o seguinte, o mais importante no Sr. Pio não era nem a linguística, nem a ciência, era ele. A importância maior dele era ele mesmo, porque ele era uma personalidade absolutamente singular. A conversa dele, para começar, era um encanto. Ele tinha muito senso de humor, tinha o senso da exatidão, e era um homem muito agradável. Fisicamente, as pessoas para as quais eu falo sobre Pio Lourenço, que eu gosto muito de falar sobre Pio Lourenço, depois pergunto, ele era alto, forte? Né? Não, ele era pequenino e magro. Ele era baixo, mais baixo que eu, magrinho, e musculoso, resistente, com uma expressão muito severa. O traço fundamental, a meu ver, do aspecto dele era o olhar. Eu apostaria com qualquer pessoa que aguentasse o olhar do Sr. Pio. Qualquer pessoa que ele olhasse, baixava o olho. Ele tinha um olhar fulgurante, penetrante, extraordinário. Esse aspecto correspondia à psicologia dele. Ele era autoritário, ele era quase tirânico, ele era intransigente, ele era de uma integridade e de uma firmeza de caráter como raras vezes eu tenho visto na minha vida. Os portugueses têm uma expressão muito bonita para explicar esse tipo de homem. Eles dizem, era um homem de uma cana só, de antes quebrar que vergar. Não se dobra. Pode quebrar, mas não se dobra. Pio Lourenço era assim. Sendo assim, no aspecto, nas concepções dele, ele era assim também. Era um homem extremamente conservador em tudo. Desde a vida para ele era, sobretudo, o exercício da disciplina, da obediência e do dever. Mas as coisas pequenas também. Por exemplo, ele não mudava a moda da roupa. O alfaiate dele dizia, Sr. Pio, a moda mudou. Está usando agora a lapela mais larga no paletó. Não usa mais paletó de 3 botões, agora são 2 ou 1. O Sr. Pio dizia, eu não mudo, a moda que volte. Agora, o mais interessante é que a moda voltou. A moda voltou e ele pôde morrer em 1957,
vestido exatamente como ele se vestia em 1900. Porque a partir de certa altura voltou a moda, que ainda está de pé até hoje, de 3 botões, às vezes 4 botões, calça sem barra, de boca fina. Ele não tinha barra na calça porque dizia, a barra junta a poeira, e a poeira traz micróbio. Que hoje as pessoas se vestem com paletó de 3 botões, calça de boca fina, sem barra. A moda voltou. Quer dizer, era um homem, portanto, tão bem organizado interiormente que ele fazia o mundo se adaptar a ele. Não ele ao mundo. Esse gosto conservador dele se refletiu muito no dia a dia, na vida cotidiana dele. A chácara dele, a Chácara Sapucaia, que era um dos lugares mais encantadores que eu vi em toda a minha vida, era um mundo fechado. Era um mundo fechado, com seu ritmo próprio, com seus costumes próprios, com seus horários próprios. Eu fui muito hóspede dele, estive muito lá. Ele se levantava às 5 horas da manhã. Ele almoçava às 9. Ele jantava no meio ambiente às 3 ou às 4. Às 8 da noite ele tomava chá e deitava às 10. Quando eu estava lá, por exemplo, ele fazia uma enorme concessão. Então, ele me acordava às 7 horas. Batia na porta. Me dizia, acorde que nós temos muitas fichas para discutir. Eu levantava. Nesse mundo especial, nesse mundo que ele fez à maneira dele, ele criou o mundo dele, o ritmo de vida, como eu disse, era peculiar, era especial. E a impressão que o visitante ou o hóspede tinham era que ele visava a perfeição. Tudo ali era perfeito. Uma grande simplicidade com extraordinário requinte. Tudo era o mais fino, tudo era da melhor qualidade. Por exemplo, carne, ele só comia carne de carneiro argentino de raça. Ele criava o carneiro, matava o carneiro e comia o carneiro. A carne que ele comia era essa. O fogão da casa dele era fogão de uma chapa só, sem boca, para não haver dispersão do calor, tudo igual. E agora, pasmem, ele só cozinhava com madeira de lei. Eu imagino hoje em dia o horror dos ecologistas, se eles vissem o Pio queimar bálsamo para cozinhar o carneiro dele. Só madeira de lei. Isto é uma coisa pitoresca, mas mostra o estilo de vida, quer dizer, a extrema coerência desse homem. No entanto, esse homem, nessa chácara, com esses meios, um pouco maníaco, não era um misantropo, não era um inimigo da humanidade, não era um homem que não gostasse dos outros, pelo contrário. Ele era um homem muito sociável. No fim da vida, ele ficou um pouco mais fechado. Mas a vida inteira ele foi muito sociável, gostava muito de receber visita, gostava muito de receber hóspedes e foi muito bom cidadão. Ele participou sempre da vida de Araraquara com uma extraordinária dedicação. Seja no plano associativo, por exemplo, ele foi um excelente presidente do Clube Araraquarense, formou biblioteca, tudo isso. No fim do século XIX, houve aquela famosa febre amarela em Araraquara. E as autoridades todas fugiram. Juiz, naquele tempo não era prefeito, era chefe executivo. Juiz, chefe executivo, delegado, vereador, todo mundo fugiu. Foi para a fazenda, foi para a redondeza. A cidade ficou entregue a ela, sem ninguém. Aí o irmão mais velho, o senhor Pio, que tinha sido tutor dele, que era um homem muito enérgico e de muito valor, Antônio Lourenço Correia, assumiu a cidade. Muito corretamente, ele foi visitar o juiz lá escondido na fazenda e disse, olha, eu vou assumir. Ele disse, pode assumir, à vontade. Não queria outra vida. Antônio Lourenço assumiu e pôs em ordem. Desde a coleta de lixo, fornecimento de leite, água, tudo. E o seu Pio foi o colaborador dele. O seu Pio e outros parentes foram os colaboradores dele. O Antônio Lourenço ficou doente, ele pegou a febre amarela, sarou e continuou. Esse foi um grande serviço que o seu Pio prestou e ajudou o irmão a prestar. Depois ele trabalhou muito no asilo, na Gota de Leite, foi provedor da Santa Casa e era um homem muito generoso. Aquele ar carrancudo, fechado dele, era muito generoso. Eu cito apenas um fato. Quando ele era moço, estava lutando pela vida, vagou-se um cartório em Araraquara e, pelo menos naquele momento, pôs-se em concurso. E ele falou, eu vou fazer o concurso e vou tirar o cartório, que é uma boa coisa. Aí ele recebe a carta de uma senhora,
dizendo: senhor Pio, nós estamos numa grave situação financeira. Meu marido é candidato a esse lugar. Só tem como candidato o senhor e ele. Se o senhor entrar, ninguém tira esse lugar do senhor. Eu faço um apelo para o senhor não concorrer. O senhor Pio se retirou imediatamente. E esse senhor tirou o cartório. Ele é um homem muito generoso. Agora, além dessas um pouco maníaco, ele era francamente excêntrico. Não vamos ter medo das palavras. Ele era excêntrico. Ele fazia tudo diferente e a maneira dele. Eu vou dar, por exemplo, um exemplo só, mas que é extraordinário. Quando ele ia a São Paulo, ele ficava hospedado, geralmente, na casa dos parentes. Agora, alguma vez, porque a casa estava cheia, o parente não podia, ele ia para o hotel. Então, o que ele fazia? Chegava no hotel, primeira coisa, chamava o criado de quarto. Isso ele me contou muitas vezes. Chamava o criado de quarto, tirava uma nota de 20 mil reais, naquele tempo era um dinheirama, pegava uma tesoura e cortava a nota pela metade. E dizia para o empregado: esta metade é sua. Se você me servir bem enquanto eu estiver aqui, quando eu for embora, eu te dou a outra metade. Aí você cola atrás e você tem uma boa gratificação. Se você me servir mal, eu não te dou a outra metade. Você fica com essa que não vale nada. Eles me tratavam assim. Ele é muito inventivo, inclusive, é uma excentricidade de inventivo. E eu acho que é uma palavra que hoje em dia não é tão usada, mas que antigamente era muito usada, uma palavra que, assim como a palavra austeridade, é uma palavra-chave para compreender o Pio Lourenço Correia, outra palavra-chave para compreendê-lo é a palavra sistemático, no sentido antigo. Sistemático é a pessoa que só age de acordo com a própria cabeça, não liga para mais nada, é meio ranheta, meio implicante. Ele era tudo isso. Ele era sistemático. Agora, o mais interessante é que dessa tendência, certa obsessão, certa ranhetice, certa mania, ele tirou coisas interessantíssimas que foram muito importantes na vida dele. Isso não eram caprichos, faziam parte do ritmo de vida dele. Porque quando ele cismava mesmo. Aí estava cismado, estava acabado. Ora, uma pessoa desse tipo, na vida intelectual ou na vida prática, é uma pessoa que tende muito à concentração. Ele não se dispersa. A fazenda é a fazenda. A hora da colheita é a hora da colheita. A tosquia do carneiro é a tosquia do carneiro. De modo que o tipo um pouco maníaco era muito produtivo, tanto na vida dele de fazendeiro, como na vida dele de intelectual. Eu dou apenas 2 exemplos do setor intelectual. Vamos dizer, um exemplo grande, um exemplo pequeno e um exemplo grande. O exemplo pequeno. Quando foi descoberto, em 1923, o túmulo do faraó Tutankhamon, ele se apaixonou. E mandou vir da Inglaterra livros belíssimos, muito caros. Devem sair na biblioteca dele, alguns pelo menos. Livros muito bonitos, mandou sair revistas. Ele se tornou um perito em egiptologia, em Tutankhamon, e planejou uma viagem ao Egito. Ele preparou a viagem dele cuidadosamente, acabou não indo. Mas dessa pequena mania resultou um grande alargamento de conhecimento. Quando ele saiu da mania, o ecúmeno intelectual dele estava muito ampliado. O segundo exemplo é um exemplo característico, que ilustra bem o temperamento dele e interessa muito aos araraquarenses, foi o esforço de longos anos que ele fez para mostrar que Araraquara significava a cova de onde sai o sol e não a cova das araras. No começo, começou por uma teimosia, porque o pai dele, ele tinha veneração pelo pai. Quando ele nasceu, o pai tinha 65 anos. E quando o pai morreu, ele tinha 12 anos. Ele guardou do pai uma lembrança muito emocionada. O pai conversou muito com ele, porque ele era o único filho que tinha, o menino. E o pai dele conhecia um pouco de Tupi-Guarani, porque o pai dele era natural de Porto Feliz, a antiga freguesia de Nossa Senhora Mãe dos Homens de Araritaguaba.
E Porto Feliz, como se sabe, foi o último lugar de São Paulo em que se falou Tupi-Guarani. Porque todos sabem que o paulista era bilíngue. Até o governo do Morgado de Mateus, 1760 e poucos, falava-se em São Paulo português e Tupi-Guarani. Se não fosse o Marquês de Pombal mandar proibir o uso do Tupi-Guarani, hoje os paulistas seriam como os paraguaios. Falariam português e Tupi-Guarani. Foi a força que foi proibido o Tupi-Guarani. É só olhar a toponímia de São Paulo. Araraquara, Catanduva, Araçatuba, Tietê, Itacoaquecetuba, Mugimirim, Mugiguaçu, é tudo Tupi-Guarani. O pai dele sabia um pouco. E quando o imperador Pedro II veio inaugurar a estrada de ferro aqui em Araraquara, em 1886, o imperador sabia de tudo que se passava no Brasil. Além de ter sido o melhor governante que o Brasil teve até hoje, ele sabia de tudo que se passava no Brasil. Ele disse: eu ouvi dizer que aqui em Araraquara tem um homem que sabe Tupi-Guarani. Disseram para ele: é o comendador Joaquim Lourenço Correia. O comendador não tinha ido à festa, porque o Partido Conservador estava no poder, e ele era do Partido Liberal. Então, se é festa dos conservadores, eu não vou. Então, o imperador quer falar com você. Aí ele pôs a sobrecasaca e foi. Chegou lá, o imperador disse a ele: olha, o senhor sabe Tupi-Guarani? Ele disse: não, informaram mal a vossa majestade. Eu não sei, eu sei alguma coisa de Tupi-Guarani. Porque quando eu era menino em Araritaguaba, quando minha mãe e as amigas dela queriam conversar entre elas, para os meninos não entenderem, falavam Tupi-Guarani. Então eu aprendi muita coisa. Então o imperador disse a ele: eu acho que Araraquara significa lugar de onde nasce o sol. Não tem nada a ver com Arara. É exatamente isso. O pai de Sr. Pio confirmou. Aí começou a briga. É Araraquara, é Arara, é o sol, é Arara, é o sol. Aí o Sr. Pio se meteu em brios. Como é que o pai dele não tinha razão? E essa teimosia, para mostrar que o pai tinha razão, condicionou a vida do Sr. Pio. Ele passou a estudar linguística a fundo, entrou pela etnografia do Brasil, entrou pela geografia. Aquilo que era um problema local pequeno, ele transformou num problema que para ele era fundamental. Ele ficava exaltado, ele ficava emocionado, e ele acabou tendo uma visão um pouco grandiosa. Acho que o Brasil inteiro estava pendurado na questão de saber se era Cova das Araras ou Cova do Sol. Aquilo estava uma coisa séria. E as pessoas, havia linguistas, por exemplo, o professor de língua do Tupi-Guarani da Universidade de São Paulo dizia: não, é Cova das Araras. Ele ficava danado da vida. Ele chamava esses de araristas. Esses são os araristas. Não entendem nada. Bom, ele entrou em grande parte pela linguística moderna por causa disso. Sair da gramática propriamente dita e entrar pela linguística. Ele escreveu... A primeira menção que ele faz a isso é anônima, no álbum de Araraquara de 1915. Ele foi o principal autor daquele álbum. Mas em 1924, ele publicou um artigo aqui no Jornal de Araraquara, com o pseudônimo de Mota Coqueiro, defendendo essa tese. Aí contrariaram tal. Daqui a pouco ele se meteu em brios e começou a... Em 1936, ele fez um livrinho que é praticamente um opúsculo. Aí chama Monografia da Palavra Araraquara. Sempre com o pseudônimo de Mota Coqueiro. E causou uma certa repercussão. Os gramáticos do Rio, de São Paulo, escreviam para ele, discutiam, ele foi se animando e foi aperfeiçoando. E fez mais 2 edições. O livro tem 4 edições. 1936, 1937, 1940 e 1952. É muito curioso que em 1952, 5 anos antes de morrer, ele pôs o nome dele. Deixou de ser Mota Coqueiro. Foi o momento em que o linguista e o fazendeiro se encontraram. Em que acabou a dicotomia Pio Lourenço, Mota Coqueiro. Ali parece que ele encontrou a verdade dele, ele se realizou, ele então passou a ser... O último livro é Pio Lourenço Correia. Esses cruzamentos na vida dele são muito interessantes. Bom, agora resta uma questão interessante, uma questão final. Não quero tomar o tempo dos senhores, mas uma questão final. Como é que foi possível a amizade profunda e a correspondência entre 2 pessoas tão diferentes
como Pio Lourenço Correia e o Mário de Andrade. Opostos, completamente opostos. Para começar, o Pio Lourenço não gostava do modernismo. Achava que era uma palhada, uma maluqueira. Ele não se interessava pela ficção do Mário de Andrade, nunca se interessou pela poesia do Mário de Andrade. As crônicas, os ensaios, ali ele ia. No entanto, ele tinha um diálogo intelectual muito grande com o Mário de Andrade. Eles discutiam sobre língua, sobre cultura popular, sobre costumes paulistas, sobre questão de história. Por que a Gilda de Mello e Souza acha que uma questão chave é a ligação profunda de Pio Lourenço Correia com o pai de Mário de Andrade. O pai de Mário de Andrade, que merecia um estudo, o senhor Carlos Augusto de Andrade, era um homem muito interessante. Era um homem de origem modesta, que foi tipógrafo, depois transformou-se em jornalista, foi um jornalista de muito valor, fundou o primeiro diário vespertino de São Paulo, porque só havia Jornal da Manhã. Ele fundou o primeiro Jornal da Tarde em São Paulo, nos anos de 1880 e tantos. Era um homem culto, era um homem que escreveu 2 peças de teatro que foram representadas. Uma delas recebeu um prêmio. E ele era uma mente muito engenhosa. Ele gostava muito, por exemplo, de logogrifo. O logogrifo é uma charada linguística complicadíssima. E o seu Pio aprendeu com ele o gosto pelo logogrifo, porque eles tinham esse terreno comum, questão de linguagem e tal. De modo que, diz a Gilda, que essa profunda amizade do Pio Lourenço com o pai de Mário de Andrade fez que, quando o Mário de Andrade... Inclusive, o Pio Lourenço morou na mesma casa que eles. O avô do Mário de Andrade, que foi um personagem muito interessante, um homem realmente eminente, que foi o professor Joaquim de Almeida Leite Moraes, professor da Faculdade de Direito de São Paulo, era um patriarca. De modo que casou a mãe do Mário de Andrade, ele trouxe ela, o marido e os filhos que foram nascendo para morar com ele. Uma filha dele, que era fazendeira aqui em Araraquara, perdeu o marido, ele levou com os filhos para morar com ele. Morar tudo junto. E o Pio Lourenço, que era afilhado dele, foi morar também. Era uma república. Todos juntos, todos unidos. E o Pio Lourenço cresceu ao lado. Ele tinha uma veneração pelo padrinho dele, Leite Moraes, e tinha uma veneração pelo senhor Carlos Andrade. Olha, quando ele exagerava uma coisa, ele tinha uma expressão muito boa. Ele dizia, eu acho que com mentira e tudo, eu já li umas 50 vezes. Eu diria que com mentira e tudo, eu acho que quando eu convivi com ele, ele não passar um dia da vida sem falar no senhor Carlos Andrade, pai do Mário. Como dizia o senhor Carlos Andrade, ele tinha uma veneração por ele. De modo que, diz a Gilda o seguinte, quando morreu o senhor Carlos Andrade, morreu o moço, o Mário estava num período difícil de acomodação com o pai. E é muito visível na obra do Mário, na poesia e nos contos dele, um certo remorso de não ter se ajeitado muito com o pai. Então ele projetou o pai no Pio Lourenço. Porque, como ele diz numa carta muito bonita, linda carta, ele diz que o Pio Lourenço fazia bem a ele por causa da integridade, da correção, do caráter e da firmeza. Quer dizer, um artista como o Mário de Andrade, cheio de dúvidas, de inquietações, de vacilações, ali era um porto seguro para ele. O seu Pio dava confiança. Todo ano ele vinha para a chácara, todo ano. O tempo que ele passava aí, ele saía, de certa maneira, retemperado. Eu queria dizer mais uma coisa com vista sobretudo aos estudantes, aos prezados estudantes da Unesp. É o seguinte, esse livro é um livro de correspondência. Como os estudantes de literatura sabem, o gênero epistolar é um gênero importantíssimo, no qual a literatura brasileira não é rica. A literatura brasileira é muito pobre em literatura epistolar, porque nós não guardamos carta. As famílias recebem carta, rasgam e jogam fora. Enquanto que toda a família inglesa, por exemplo, guarda todas as cartas e anota em caderno tudo. Joãozinho teve sarampo, mas curou com... Fulano de Tal teve catapora. Maria casou com Beltrano, tudo anotado. Nós não fazemos isso no Brasil.
Então, a nossa correspondência é fraca. Não há grandes correspondências na língua portuguesa, são raras. Padre Vieira, o Padre Antônio Vieira é uma exceção. As cartas do Padre Antônio Vieira no século XVII são absolutamente extraordinárias. Talvez um dos maiores monumentos epistolares da língua portuguesa é a correspondência do Mário de Andrade. Já publicaram volumes e volumes e volumes e volumes, com Manuel Bandeira, com Carlos Drummond de Andrade, com Murilo Mendes, com Henriqueta Lisboa, com Fernando Sabino, com todo mundo. E o Mário de Andrade, a correspondência dele é monumental. Agora, é interessante que a correspondência com este fazendeiro de Araraquara é do nível das outras. É do nível da correspondência com o Manuel Bandeira ou com o Carlos Drummond de Andrade ou com qualquer outro assim. Porque o Sr. Pio escrevia admiravelmente bem, era um homem de rara inteligência, um dos homens mais inteligentes que eu vi na minha vida. Ele escrevia admiravelmente bem, escrevia um estilo completamente diferente do Mário de Andrade. Então é curioso que os estudantes de letras prestem atenção como essas cartas significam ao mesmo tempo um documento precioso para a revelação psicológica de duas personalidades e para o teor literário na língua portuguesa. Chama atenção. Bom, para terminar, eu gostaria de fazer duas observações. Quem ler o livro vai ver que o Mário chama o Sr. Pio o tempo todo de tio Pio. Senhor, meu tio, meu caro tio. E o Sr. Pio responde, venha ficar aqui com esse tio. Ele não era sobrinho do Pio Lourenço, nem o Pio Lourenço era tio dele. De modo que é preciso esclarecer para não criar confusão. A razão é a seguinte, nessa grande república do professor Leite Moraes, que moravam todos juntos, morava lá um primo-irmão do Mário de Andrade e um primo-irmão dos irmãos dele, que era o meu sogro, Cândido de Moraes Rocha, pai da Gilda. De modo que o Cândido de Moraes Rocha era sobrinho do Sr. Pio, porque o Sr. Pio era irmão consanguíneo por parte de pai, do pai dele. Então ele, menino, chamava tio Pio. Os primos, morando juntos, começaram também tio Pio. Então o Sr. Pio virou tio de todos. Mas esse livro, que provavelmente vai tornar o Sr. Pio conhecido no Brasil inteiro, vai tornar conhecido um tio que não era tio. De maneira que é bom saber disso. E a segunda observação que eu queria fazer é que eu estou aqui como um pálido substituto. Quem devia estar falando aqui nessa hora é minha mulher, Gilda de Mello e Souza. Ela era sobrinha neta de Pio Lourenço Correia. E ela reuniu um material enorme, que está lá guardado em São Paulo, porque ela queria escrever um longo estudo sobre Pio Lourenço Correia. Ela não teve tempo. Ela era perfeccionista. Nunca estava suficientemente bom. Melhorar sempre. Algumas coisas ficaram, inclusive o escrito dela, que serve de introdução a esse livro e que é muito bonito. Ela é que devia. Agora, se eu posso remediar um pouco essa ausência, é porque eu conheci bem o Pio Lourenço Correia e fui muito amigo dele. Apesar de ele ser 43 anos mais velho do que eu, nós éramos muito amigos. Frequentei a chácara há muito tempo, fui hóspede dele, fazia o sacrifício de levantar às 7 horas da manhã para estar aí com ele. E nos deu muito bem. O que eu falo é coisa que eu vivi com ele. E devo dizer que foi um dos homens pelos quais eu tive mais admiração. Porque uma das coisas que me preocupa muito na vida é o seguinte: à medida que eu já tenho uma idade bastante avançada, eu já passei 40 anos, como nesta vida as pessoas de grande valor permanecem completamente obscuras e as pessoas sem valor nenhum ficam famosas. São até presidente da República às vezes, rei, ministro, embaixador, escritores. Não estou me referindo ao atual presidente da República, porque sou petista, fundador do partido. Estou me referindo a presidente em geral. Presidente em geral. No entanto, um homem do valor do Pio Lourenço, um homem de grande cultura, de grande personalidade, esse homem ficou
porque não teve interesse. Ele cria essas coisas extraordinárias. A obra de arte dele foi a vida dele. Foi esse mundo da chácara Sapucaia, da Fazenda São Francisco, da palavra Araraquara, da Enciclopédia Britânica, da História Natural de Cambridge, do microscópio. Isso bastava a ele. Era um homem sem ambição. De modo que eu acho que a edição desse livro, os que empreenderam essa edição, estão de parabéns, porque é a oportunidade de se revelar, não o Mário de Andrade, que é um dos homens mais gloriosos do Brasil, mas de revelar um homem interessantíssimo, como é o Pio Lourenço Correia, que foi um dos homens mais singulares, mais inteligentes, e eu dizia mesmo, um dos homens mais fascinantes que eu conheci. Muito obrigado.